E aí, pessoal, beleza? Paz do Senhor, aqui quem fala é Maurício. Estamos de volta finalmente, graças a Deus. Estamos voltando com esse projeto. Eu estou muito feliz com isso. E para voltar, eu pensei em iniciar os estudos bíblicos, né? É um quadro que a gente estava de fazer, a gente queria fazer, e eu decidi tomar a iniciativa, decidimos tomar a iniciativa. E o nome desse quadro eu pensei em pôr Ler, Explicar e Aplicar, que são os princípios básicos do estudo da palavra de Deus, algo mais dirigido, algo mais expositivo. Espero que você venha ser edificado em nome de Jesus. E para começar, eu pensei em começar a falar sobre a fé. Para falar sobre a fé, temos vários textos bíblicos, várias passagens para falarmos sobre isso. Mas eu pensei em pegar o escritor aos Hebreus, capítulo 11, onde ele vai explicar para a gente o que é a fé, algo mais completo. Assim nós podemos exercitar melhor sobre o que é a fé. Hebreus, capítulo 11, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Só com essa leitura nós podemos ver um pouco e podemos ser saciados sobre o que é a fé. No verso 11, o escritor fala assim, que a fé é aquilo, é a realidade daquilo que nós esperamos. Ele nos dá a convicção de coisas que não vemos. Ou seja, podemos entender que a fé é a certeza daquilo que nós não podemos ver. E aqui, se for ler o capítulo inteiro de Hebreus, que nós vamos ler também, ele dá vários exemplos de pessoas que viveram pela fé, pessoas que dedicaram a sua vida inteira em conhecer a Deus, ele dedicaram a sua vida inteira pela fé. E no verso 6 ele fala algo muito lindo e maravilhoso, que ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem ter a fé. E a palavra diz também que Deus recompensa aquele que o busca de todo o coração. E vemos vários exemplos no livro de Hebreus, no capítulo 11. E um dos exemplos que mais me chama a atenção é quando ele fala da descendência de Abraão. Vamos continuar lendo. Verso 11. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho sem vigor. Uma nação numerosa, como as estrelas do céu, e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se vergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Olha que maravilhoso! A gente vê que o povo que estava no deserto, que saiu do Egito para ir à terra prometida, que era Canaã, a palavra fala que eles sabiam que não iam chegar até lá, eles sabiam que eles não alcançariam aquilo que Deus havia lhes prometido. E a palavra fala assim no verso 13: todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas. Ou seja, todos eles tinham uma promessa nesta terra, mas eles sabiam que o seu lugar não era nessa terra, o seu lugar era no céu. Eles viviam pela fé, ou seja, eles viviam de olho nas coisas dos céus. Olha que maravilhoso, aqui eu vejo que
Podemos ter várias promessas aqui nessa terra, podemos ter várias coisas que Deus prometeu ou que o homem prometeu, mas o mais importante é aquilo que vem dos céus. Ou seja, fé. Porque nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem para nós lá no céu com Ele, nós podemos enxergar aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. E esses que morreram no deserto morreram satisfeitos, porque sabiam que eles iam a um lugar preparado para eles. A palavra fala que eles sabiam que a pátria deles não era a terra, mas era o céu. Pois eles tinham a fé, a certeza, mesmo não vendo, pois isso é fé, eles tinham a certeza de que Deus havia preparado um lugar para eles. E que eles teriam uma recompensa, não aqui na terra, mas sim no céu. E continuando no verso 36, alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, e esconderam-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram a aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo muito melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Este mundo não era digno deles. Este mundo não era digno dessas pessoas que viveram pela fé. Isso me quebranta meu coração e quebranta o seu também, eu acredito. Essas pessoas tinham muitas promessas aqui na terra, mas elas decidiram viver pela fé. E mais uma vez vemos que nenhum deles alcançou todas as promessas aqui na terra, mas eles alcançaram o principal, que é a eternidade com Deus. Todos eles obtiveram a aprovação da parte de Deus por meio da sua fé. Quão importante é a fé na nossa vida. Vemos que quando o escritor ele fala aos hebreus, ele quer falar aos hebreus, olha, essas pessoas viveram pela fé, essas pessoas deram sua vida por Deus. Eles estavam de olho na vida espiritual, não na vida terrena. E para finalizar, qual que é o recado que o escritor aos hebreus fala? Em Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que os esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Eu não sei você, mas isso me deixa muito animado. Aqui no verso 1 fala que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E que testemunhas são estas? São os heróis da fé, são as pessoas que morreram, foram os mártires que foram mortos há muito tempo atrás por amor a Cristo Jesus. Eles foram mortos porque a sua fé era convicta, a sua fé era verdadeira, era viva. E assim continua no verso 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus Cristo, que é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele que é o autor, ele que aperfeiçoa a nossa fé. É aí que eu te faço uma pergunta. Como que nós mantemos a nossa fé viva nos dias de hoje? Fixando os olhos firmemente para Jesus e olhando para todos esses exemplos, que apesar de eles terem grandes promessas nessa vida, eles estavam com os olhos fitados em Cristo. A fé é um ponto essencial na vida do cristão. Não perca a sua fé. Não perca, em hipótese alguma. Alimente ela, leia a palavra de Deus. Não deixa que essa chama venha se apagar, pois sem ela, como lemos aqui, é impossível agradar a Deus. Quando o escritor aos hebreus fala isso aos hebreus, ele está com esse intuitivo de incentivá-los para que eles não venham perder a fé de jeito nenhum. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim:
Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Para concluir, nós entendemos que a fé é o essencial, e sem a fé nós não vamos chegar até o final da caminhada. Mantenha seus olhos firmes em Cristo Jesus, pois só assim a sua fé vai se manter viva, e só assim vamos chegar ao dia tão esperado, que é o dia que vamos encontrar Cristo Jesus face a face. Talvez as promessas não aconteçam na sua vida, nem na minha, mas a principal promessa é que um dia Ele vai voltar e vai resgatar a sua igreja. E o principal é isso, é que um dia estejamos com Ele por toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.